Olá pessoal, vamos iniciar a aula de número 5. Vamos continuar o estudo de cartas de controle. Iremos ver as cartas de controle IMR e as cartas P e C. A carta de controle IMR é uma carta em que utiliza dados do tipo contínuo. Já as cartas P e C utilizam dados do tipo por atributos. A carta IMR é muito utilizada em processos contínuos ou por bateladas. São processos em que conseguimos retirar uma única amostra, devido ao processo ser muito demorado e também custoso. Muitos desses processos requerem laboratório de química e física para análise das amostras. São processos tais como produção de aço, produção de papel e celulose e de diversos produtos químicos. A carta IMR gera dois tipos de gráficos, um gráfico de valor individual da amostra e um gráfico de amplitude móvel da amostra. Vamos ver um exemplo através de um estudo de caso. Temos uma indústria química que produz um sal de sódio. Esse sal de sódio é produzido a partir de um reator que recebe um ácido orgânico. Dentro de um valor estimado e de forma manual e lenta, é acrescentado hidróxido de sódio, a nossa famosa soda cáustica. Isto é feito para ajustar o pH do material, do produto. Veja que já temos uma variável de interesse, o nível de pH. Uma vez ajustado o pH do produto, segue para o tanque de processo. No tanque de processo há um aquecimento, há várias etapas e uma vez satisfeitas, este material, o sal de sódio, irá para colunas com um tipo de mineral vegetal, para que seja retirado a cor do sal de sódio e o cheiro de queimado devido ao procedimento no tanque de processos. Passado por essa etapa, seguimos com o sal de sódio para dois tanques pulmões. Vamos chamar tanque A e tanque B. Lá, o sal de sódio irá ser analisado para a aprovação do produto. Uma vez aprovado, o material é separado em lotes e enviado aos clientes. Este estudo de caso possibilitou o levantamento dos limites inferiores e superiores, tanto para o índice de pH como o índice de cor do sal de sódio, utilizando na carta IMR para o gráfico de valores individuais e para o gráfico de amplitude média. Elaboremos agora a nossa carta de controle IRM através do Minitab. Vamos abrir um arquivo com os dados do nosso processo. File, Open Worksheet, abram a pasta onde está o arquivo, selecione o arquivo Processo Sal Ácido, abram o arquivo e transfiram o arquivo para o Minitab. Uma vez transferido, nós temos todos os dados aqui retirados do processo. São dados de amostras individuais, amostra retirada ao fim de cada processo. Temos uma amostra em que analisamos aí o pH, total de 39 processos, 39 amostras para o pH do tanque A. Um total de 37 processos e 37 amostras para o tanque B. Vamos analisar apenas o pH deste processo. Elaborando a carta IRM, desloque o cursor até Stat, de estatística. Clique com o botão esquerdo do mouse. Desloque até Control Charts. Depois desloque até Variable Charts for Individuals. E depois IMR. Vamos criar a nossa carta de controle IMR. Clique sobre ele. Escolha a variável a qual você quer criar a carta de controle. Vamos criar a carta de controle sobre o pH do tanque A. Dê um clique com o botão esquerdo sobre a variável que você deseja selecionar e clique aqui embaixo em Select. Ou dê um duplo clique sobre a variável a ser selecionada e faremos a seleção. Uma vez selecionada a variável, vamos dar um nome a este gráfico. Clique em Labels. Coloque um título aí, coloque pH underline tanque A. E OK. Ajuste agora as opções da carta IMR. Clique em IMR Options e selecione a nossa janela, a nossa aba Limites. Nós temos nesse estudo de caso
o levantamento dos limites superiores e inferiores do processo. Selecione agora todos os limites de controle, tanto para os valores individuais como para a amplitude móvel. Selecione. Ok. Nós temos aqui no estudo do caso uma indicação de um limite inferior para o pH no tanque A de 7,5. Limite superior é de 8,4. Isto para os valores individuais. Para o valor de amplitude móvel, nós temos um limite inferior de 0 e um limite superior de 0,5. Agora vamos fazer o ajuste de teste. Vamos selecionar todos os testes conforme a norma ISO. Temos aqui Perform Select, vamos clicar nessa seta aqui ao lado direito e selecionar Perform All Testes. Já selecionamos todos os testes. Agora clique em OK e estamos prontos para criar a carta IRM. Clique em OK. Esta é a carta de controle do pH do tanque A. Podemos verificar que tanto para o gráfico de valores individuais como o gráfico da amplitude móvel, não encontramos nenhum ponto fora dos limites superiores e inferiores. E o Minitab também não apresentou nenhum erro de teste. Portanto, este processo do pH no tanque A está sob controle. Verifiquemos agora o tanque B. Stat, Control Charts, Variable Chart for Individuals e MR. Vamos dar um del para retirar a variável A que estava selecionada e agora vamos selecionar pH do tanque B. Um clique no botão esquerdo sobre a variável que desejamos ou um duplo clique. Se der um clique, vai em Select e selecionamos a variável a qual queremos criar a carta de controle. Clique em Label para mudar o título. Vamos colocar em vez de A agora para B, tanque B. Clique em OK. Vamos alterar agora os limites para a carta. Clique em IMR Options. Vá até a aba Limites. Vamos agora alterar o valor dos limites para o tanque B. O estudo de caso indicou limites diferentes para o tanque B. Vamos retirar o 7,5. O limite mínimo será de 7,67. O limite máximo será de 8,32. O limite mínimo para a nossa amplitude móvel é de 0. E o limite máximo da amplitude móvel será de 0,4. Feito isto, verifique se os testes estão todos selecionados. Perform All, OK. Então vamos dar OK e criar a nossa carta de controle para o tanque B. Novamente OK. Temos agora a carta de controle do pH do tanque B. Veja que o tanque B apresenta no seu gráfico de valores individuais um ponto fora do limite superior. E podemos ver aqui no gráfico da amplitude móvel 1, 2, 3 pontos acima do limite superior de controle. Portanto, o tanque B está fora de controle. O pH do tanque B está fora de controle. Medidas corretivas precisam ser aplicadas no final desse processo. Alguma coisa ao longo do processo até o tanque pulmão B está apresentando alguma irregularidade. E se nós criarmos cartas de controles sem sabermos os limites inferiores e superiores de controles para esse processo? Vamos montar a carta de controle do nosso tanque B, do pH do tanque B, retirando os limites de controle e deixar o Minitab fazer o ajuste automático. Desloque para Stat, clique no botão esquerdo, desloque para Control Chart, Variable Chart Individuals
IMR. Clique no botão esquerdo. Vamos alterar aqui o nosso título para tanque B2, para sabermos que é uma carta de controle com os ajustes automáticos do Minitab para limites de controle inferior e superior. Ok, já alteramos. Desloque o cursor até IMR Options, clique no botão esquerdo do mouse, selecione Limites e vamos desabilitar o ajuste dos limites. Vamos desabilitar todos eles. E vamos deixar o Minitab fazer o ajuste automático. Clique em Testes para verificar se todos os testes estão selecionados. Perform All, ok. Clique em OK. E agora OK novamente para elaborar uma carta de controle IMR com ajuste automático do Minitab. Vejam que agora, com ajuste automático do Minitab para o limite superior e inferior, o nosso processo apresenta o pH em controle. O pH está sob controle, tanto no gráfico de valores individuais, como no gráfico de amplitude móvel. Perceba que nós não temos nenhum ponto fora dos limites inferiores e superiores. Se considerarmos o Minitab, nós diríamos que o processo está sob controle. O pH no tanque B está sob controle e não está. Vejam só. Antes de vocês colocarem simplesmente dados no Minitab, procurem fazer o levantamento de todo o histórico, o máximo que puderem do histórico do processo. O estudo do caso utilizou uma quantidade muito grande de valores obtidos de amostras deste processo. E com esses valores determinou o limite inferior e superior para o pH de ambos os tanques. Se não fosse feito isto, vocês iriam ter dados incorretos, iriam gerar uma carta de controle indicando que o processo está sob controle e não está. Vamos agora juntar esses gráficos no relatório. Vamos em Editor, Layout, Tool. O último gráfico elaborado já se apresenta aqui na nossa área de relatórios. Vamos pegá-lo, clicar com o botão esquerdo do mouse e deslocar ele para baixo. Vamos agora colocar os outros gráficos. Escolha onde você quer colocar o gráfico. Vamos deixar aqui mesmo o gráfico do tanque A. Clique aqui nesta seta para a inclusão do gráfico aqui no nosso relatório. Vamos selecionar este outro local e vamos colocar aqui o primeiro gráfico do tanque B. Temos aqui todas as nossas cartas de controle IMR. Uma carta de controle IRM para o tanque A e duas cartas de controle para o tanque B. Todas verificando o nível de pH do processo. No tanque B, nós temos aqui uma com os limites inferiores e superiores feitos a partir de um estudo muito profundo sobre o processo, e uma outra carta de controle feita a partir de apenas 37 amostras. Estes limites superior e inferior de controle do processo foram elaborados automaticamente pelo Minitab, levando em consideração apenas 37 amostras. Portanto, muito cuidado à hora de colher dados em seu processo. Uma vez definido a aparência do seu relatório, clique em Finalizar, Finish. E assim você terá os gráficos dispostos da maneira que se desejar para impressão. Façamos agora uma carta de controle P, uma carta que utiliza dados por atributos. Utilizaremos um arquivo com os dados de peças usinadas. Vamos em File, Open Worksheet, selecionem a pasta onde está o arquivo e selecionem o arquivo Peças Usinadas. Clique sobre o arquivo, clique em Abrir e para carregar o Minitab, clique em OK.
Temos aqui os dados obtidos de uma empresa especializada em usinagem especial de peças de grandes dimensões. Para elaborarmos a carta P, utilizamos o critério de peças não conformes ou conformes. Nós queremos as peças não conformes, ou seja, as peças defeituosas. Pegamos os valores da quantidade total produzida no mês durante 11 meses e dentro dessa quantidade informamos na outra coluna as peças não conformes ou peças defeituosas. Podemos ver aqui que no 11º mês foram produzidas 256 peças e apresentaram nesse lote 12 peças não conformes, ou seja, 12 peças defeituosas. Elaboremos a carta P. Desloque o cursor até Stat, clique com o botão esquerdo do mouse, desloque para Control Charts, desloque até Attribute Charts, cartas por atributos, e vamos até a carta P. Clique em P. Agora vamos selecionar a variável de interesse. A nossa variável de interesse são as peças não conformes, é o que nós estamos verificando. Então vamos selecionar não conforme, temos aqui a quantidade das peças não conformes. Vamos selecionar, está aqui. Agora o tamanho do subgrupo. A amostragem foi feita em todas as peças. Então as peças produzidas foram inspecionadas uma a uma. Portanto, então, o nosso subgrupo tamanho de amostra é o mesmo número das peças produzidas. Portanto, vamos escolher a coluna usinadas. Então, selecione. Coloque um título. Vamos colocar aqui carta P. Ok. Vamos selecionar aqui, vamos verificar as opções para a carta. Vamos pegar um termo limite, vamos verificar os testes. Vamos selecionar todos os testes, Perform All. Selecionamos todos os testes, conforme as normas ISO. Vamos dar um OK e vamos criar agora a nossa carta de controle P. Temos aqui a carta P. Vejam que nós temos uma falha de teste aqui. Nós temos aqui um desvio maior que 3 desvios padrões. A carta P, ela tem a característica de apresentar no seu eixo Y a proporção de não conformes, de peças não conformes. O percentual das peças que não estão conformes ou peças defeituosas. Vamos ver agora o gráfico C. Elaboremos uma carta de controle C. Estes dados são fictícios. Desloque para File, Open Worksheet. Abra a pasta onde está o arquivo. Selecione o arquivo Placas de circuito impresso. Clique em Abrir. OK para carregar o Minitab. Temos agora os dados de uma empresa fictícia que produz placas de circuito impresso. Uma placa de circuito impresso pode ter não conformidades. As não conformidades são defeitos. Então, uma única peça pode ter vários tipos de defeitos. Portanto, nós estamos verificando as não conformidades, os defeitos em uma única peça. Nesta planilha, nós temos aqui a verificação de 26 placas. Em cada placa, verificamos essa quantidade de defeitos, de não conformidades. Vamos elaborar a carta C. Desloque para Stat. Clique com o botão esquerdo do mouse. Desloque para Control Charts. Vá para Attribute Chart. A carta C é uma carta com dados por atributos. Desloque para C e clique com o botão esquerdo do mouse. Agora vamos escolher a variável de interesse.
que são as não conformidades, os defeitos. Selecione. Vamos colocar um título. Digite carta C ou o título que você desejar. OK. Agora vamos verificar as opções da carta C. Vamos em teste. Vamos selecionar todas as opções de teste. Performe all testes. Clique em OK. OK novamente para criar a carta C. Temos aqui uma carta de controle C. Apresenta um ponto acima do limite superior e um ponto abaixo do limite inferior. Temos uma falha de teste 1. O teste 1, o Minitab nos alerta que é um ponto que está acima de 3 desvios padrões. Temos 3 desvios superior e 3 inferior. Temos então um ponto acima dos 3 desvios padrões superiores e um que está abaixo de 3 desvio padrão. Ultrapassaram os limites. Portanto, este processo está fora de controle. Medidas corretivas devem ser aplicadas às montagens das placas de circuito impresso. Os arquivos utilizados nesta aula estão disponíveis no meu site, marccarnevale.com. Se vocês gostaram da aula, deem um OK, um like e se inscrevam no canal do professor Marcos Carnevale. Até mais, pessoal!